partir de agora você vai ouvir o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Participação ao vivo do presidente do Racionalismo Cristão, senhor Gilberto Silva. Faça as suas perguntas e tire as suas dúvidas sobre a espiritualidade. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 21 997227845 ou pelo e-mail ouvinte@racionalismocristão.org. Você também pode acompanhar o programa pelo canal do Racionalismo Cristão no YouTube. O endereço é youtube.com/racionalismo cristão. Boa noite, nós estamos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras, a partir das 18h30, você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta ou tirar a sua dúvida com o nosso presidente, que irá lhe responder ao vivo. Participe! ouvinte@racionalismocristão.org ou através do WhatsApp, mais 55 021 997 22 7845 ou através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos aqui conosco no programa Racionalismo Cristão, a filosofia para o nosso tempo, a nossa revista semanal da espiritualidade. Hoje, dia 12 de novembro de 2019, são 18h32 aqui na molhada, chuvosa Rio de Janeiro, mas vamos com o nosso tema, porque vocês escolheram para o dia de hoje falarmos sobre buscar a evolução, como aprender importantes lições de erros passados para nos tornarmos pessoas melhores. É exatamente uma das grandes lições que aprendemos no racionalismo cristão, é estarmos sempre olhando os nossos erros, corrigindo-os, para que não os repitamos. E já temos aqui algumas repercussões aqui dos amigos. Vamos começar com aqui a Sinira. Ela diz: boa noite a todos e bom programa. A busca da evolução de nossos atributos espirituais é a nossa meta nessa existência. E os erros cometidos fazem parte desse aprimoramento. E só ocorrem quando deixamos de utilizar a nossa inteligência e a nossa consciência na avaliação do fato em ocorrência. Por isso, é necessário que a reflexão seja utilizada antes de partirmos para a ação, pois alguns erros são difíceis de se corrigir e, às vezes, só uma existência não é o suficiente para fazê-lo. Quando nossas atitudes são tomadas através da impulsividade, sem antes analisar devidamente a situação, ocorre o erro. A lição só é aprendida quando a consciência nos desperta para a realidade de que nossas atitudes foram corretas perante nossos semelhantes. Para evitarmos cometer erros, devemos sempre utilizar a nossa inteligência, domínio próprio, sensibilidade, caráter e a lógica, que é o atributo que nos dá a coerência em nossas atitudes, que, de acordo com o nosso estágio evolutivo, formula a nossa ação em bases firmes, objetivas e reais. A lógica sempre nos proporciona excelentes argumentos na apreciação dos fatos, e ao utilizá-lo, estaremos evitando erros que mais tarde possamos nos arrepender. Muito bom, Sinira, bela reflexão, parabéns. A Ana Cristina, ela, sobre o nosso tema de hoje, ela diz: boa tarde, obrigada, compartilhando, se referindo ao convite que a gente sempre manda para as pessoas aqui, não só virem nos acompanhar, assistirem o programa aqui pelo nosso canal do YouTube ou nos ouvirem pela rádio A Razão, mas também que possam compartilhar com seus amigos este convite
E foi exatamente isso que ela fez. E ela diz: sempre oportunos temas do programa. Uma boa semana para todos, produtiva e iluminada, firmes na luta. Nossa, eu tenho uma opinião a respeito do tema. Errar o menos possível, principalmente quando encontramos uma escola como o racionalismo cristão. Precisamos redobrar a nossa atenção com o nosso viver para que possamos ser autênticos, evoluir e errando o menos possível, mesmo sabendo que não há pessoa perfeita ou não há pessoas perfeitas neste nosso planeta. Precisamos nos esforçar ao máximo para errar o menos possível. Bom trabalho, amigos queridos, firmes na luta, ela repetiu aqui. Muito obrigado, Ana Cristina. Você repetiu uma frase que Humberto Rodrigues sempre falava nas reuniões, que o ser humano não é perfeito, mas ele deve esforçar-se ao máximo para errar o mínimo. E é o que nós devemos sempre procurar fazer. Bem, como é que estamos no nosso chat? Bom, presidente, temos aqui o Fábio Leandro, temos a Mirtes Coelho, boa noite, presidente, Roberto, equipe, mais um encontro de enriquecimento psíquico. Aqui embaixo ela diz somente a humildade, a compreensão de ser sincero, sem os subterfúgios envolventes da matéria, conseguiremos direcionar os atributos do espírito e aproveitar as lições dos erros que é permitido a alguém, né? Não sei se era a quem. Foi isso que ela disse. E o Wanderson dos Santos, boa noite, presidente Gilberto Silva e toda a equipe desse maravilhoso programa. O Luiz Soares de Almeida, boa noite, presidente Roberto e toda a equipe, amigos. E a Mirtes Coelho, já falamos. O Fábio Leandro, como fazer... O Wanderson dos Santos. Tem razão. Presidente, gostaria que o senhor falasse sobre o movimento da matéria universal. Teve ou não início? Obrigado. Essa é a grande dúvida, né, Wanderson? Mas, olha, eu entendo que existem muitas teorias, claro, e nós respeitamos, afinal de contas, muitas são fruto da pesquisa, da reflexão, de grandes cientistas, mas entendemos que o universo, por ser composto de força e matéria, ele sempre existiu, né? Então, ninguém começa algo que já existe. Agora, a dimensão desse universo, o formato desse universo, bom, aí já entramos em conjecturas que não é o nosso escopo, mas entendemos que o universo sempre existiu. O Fábio Leandro, como fazer para ir para o mundo de estágio durante o repouso do corpo? Meus sonhos são sempre lúcidos e em quase todos eles eu me encontro no umbral. Olha, Fábio, essa questão do repouso, né, do sono, que nada mais é do que um desdobramento, quando as pessoas procuram ter um dia pautado de harmonia, de paz, de respeito para com os seus semelhantes, para consigo mesmas, de viver a vida dentro dos ditames da honra, da dignidade, nada há em sua consciência que lhe possa pesar. Em sendo assim, muito mais facilitada estará a pessoa para se desdobrar para dimensões espirituais mais diáfanas. Se ela consegue alcançar ou não o seu mundo de estágio, o que nós achamos quase que impossível, ela poderá sim alcançar dimensões espirituais que lhe trarão paz, tranquilidade, serenidade. E é importante também, lógico que todos nós sonhamos, isso é característica dos seres, mas quanto menos a gente lembrar, melhor. O Fábio foi para a reunião de desdobramento, a Mirtes Coelho, através dos estudos que o racionalismo nos proporciona, aliás, aprendizado eterno quando o compreendemos nos ensinamentos espiritualistas sem sofismas ou preconceitos. Andréa Maria, boa noite, presidente Roberto, toda a equipe. Ótimo programa. Maria Faria, boa noite, São Gilberto, toda a equipe. Marise. Marise, está dando...
Marisa, para nos iluminar. Lame Costa, né? Lame Costa. Boa noite, meu nome é Iame. Sim. Rosemary. Iame. Rosemary Monteiro. Boa noite, presidente Roberto e amigos. Bons programas. Abraço a todos. Tito de Andrade. Olá, senhor presidente. Boa noite. E eu só queria perguntar se o presidente à cabeceira da mesa agora é chamado de orientador espiritual, em vez de doutrinador, como antes. Um abraço, estamos sempre ouvindo. Olha, Tito, essas denominações ainda não se modificaram, de fato, no livro Prática do Racionalismo Cristão, mas temos observado que nas orientações do astral superior, os espíritos do astral superior têm chamado hora de presidente da reunião, hora de orientador espiritual. Portanto, são sinônimos que nós podemos nos utilizar sem problema nenhum. O termo doutrina, doutrinador, já está um pouco defasado, né? Então, como o idioma é vivo, ele vai se alterando no sentido das palavras. Portanto, nós também vamos nos atualizando e assim temos evitado, não integralmente, mas às vezes escapa, né, Roberto? Sim, presidente. Mas temos evitado o termo doutrinador, doutrina, doutrinação, sempre falar em orientação, etc., porque esse termo doutrinador, está muito ligado hoje em dia à questão impositiva. Perfeito. E tal, e não é esse o objetivo do racionalismo cristão, não é verdade? Neuza Silva, boa noite a todos. Senhor presidente, é possível acumular miasmas por falta de conhecimento espiritual por muito tempo? Como nos libertamos desses miasmas acumulados? Bem, é sabido que a questão dos miasmas estão relacionados ao corpo fluídico, que pode se impregnar, não só em função da questão que você menciona, vamos dizer assim, do desconhecimento, da falta do esclarecimento espiritual, mas principalmente por práticas viciosas. É isso que vai fazer com que possam se acumular miasmas atraídos e depositados por espíritos perturbadores. O fato de não se conhecer a espiritualidade, mas pode ser uma pessoa honrada, cumpridora dos seus deveres, livre de vícios, e ela não vai acumular, portanto, miasmas. Então, como se livrar disso? Primeiro, se livrando da causa, né? Se livrando da causa. Não adianta a pessoa todo dia tomar um banho e depois pular na lama. Não resolve. Né? Então, muito bem, presidente. Gostei dessa. Só você toma um banho pulando na lama. Muitas pessoas pensam que é só fazer a limpeza psíquica e depois tá tudo resolvido. Depois volta para o vício, volta para a maledicência, para o jogo, etc., e para a ociosidade, né? Então, isso não resolve. Pelo contrário, e aí ela vai continuar, então, prejudicando e contaminando o seu corpo fluídico. Então, a primeira coisa é a mudança de atitude, né? Aquilo que Luiz de Matos falava de se livrar de velhos hábitos e costumes, ele falava, né? Mas ele estava se referindo a coisas erradas, porque existem bons hábitos e bons costumes que são muito antigos, como, por exemplo, o respeito pelo semelhante, que infelizmente está faltando. Valéria Rangel Pereira, boa noite, sou nova e aqui ainda não entendi bem os ensinamentos espiritualistas que vocês ensinam. É o mesmo que os espíritas kardecistas? Olá, Valéria, seja bem-vinda aqui ao Racionalismo Cristão, seja bem-vinda ao nosso programa. Nós realizamos esse programa todas as terças-feiras e o objetivo é esse mesmo, receber as pessoas aqui conosco, mostrar o que é a nossa filosofia espiritualista, que é incomparável. Então, nada aqui falamos no sentido de criticar
outras vertentes filosóficas, mas entendemos que o racionalismo cristão tem sim uma característica única, como, por exemplo, o racionalismo cristão identifica a composição do universo como sendo exclusivamente de força e matéria. A força é a inteligência universal, é quem plasma a matéria, quem molda a matéria, quem transforma a matéria. E a matéria, ela, portanto, é moldável, por consequência, é transformável. A matéria não pensa, ela não tem atributos. Quem tem atributos é, no caso, o espírito, que é emanação da inteligência universal, ou parcela da inteligência universal. Com esta visão de universo, de mundo e de vida, nós, então, percebemos, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, a importância, por exemplo, de um viver disciplinado, um viver metódico, voltado para a família, para o trabalho, para a dignidade, para a honra, para o cumprimento do dever. Então, com estas características básicas e, diríamos, fundamentais, o espírito, ele vem a este mundo com propósitos e objetivos para fazer a sua evolução espiritual. E assim, através, então, desta troca de conhecimentos que se dá neste mundo em vários níveis de conhecimentos, porque cada espírito possui um grau de conhecimentos, então se faz a evolução espiritual. Então, aquilo que as pessoas normalmente chamam de problemas, de castigos, de reveses, nós, no racionalismo cristão, chamamos de oportunidades para o desenvolvimento espiritual através, então, do alargamento dos atributos espirituais que são exercidos nestas situações de dificuldades, de transposição de metas, de objetivos, de obstáculos, como a inteligência, o raciocínio, a força de vontade, a determinação, o domínio de si mesmo, a sensibilidade e tantos outros atributos. Portanto, nós convidamos você a vir, como é que ela chama? Valéria, nós convidamos você a vir, então, ler um pouco sobre o racionalismo cristão, dê uma olhada em nosso site. Nós temos um site que faz um resumo daquilo que nós divulgamos. Também você pode vir assistir a uma reunião pública, você não vai estar participando de nenhum ritual, você estará participando de uma reunião como uma palestra. Você se senta, ninguém vai lhe pedir nem perguntar nada, apenas se é a primeira vez que você está vindo e o seu nome, para que você fique à vontade e assista, então, a palestra para poder tirar as suas próprias conclusões. Ok? Ulisses Soares de Almeida. Para aprender com os erros, em primeiro lugar, devemos nos estudar, buscar no nosso interior força para sermos humildes e passarmos a procurar como resolver os problemas e seguir em frente. Wilson Bernardo, de Cabo Frio, bom programa. Dirce Fortes, boa noite. Sobre o programa de hoje, sou acostumada a escrever as minhas falhas, experiências negativas, vivências no dia a dia e delas extrair o atributo espiritual que tenho que trabalhar. Noruega. A Maria Estelito, ela diz, é isto mesmo, também achei bem didático, que é o banho de lama que o senhor falou, você sai limpinho. Será que é o banho de lama? É da Neuza Silva. A pessoa que diz que escreve aquilo que ela acha que está errado. Ela diz o seguinte, Maria Estelito, isto mesmo, aí dá um sorriso naturalmente, também achei bem didático. Porque isso é comum, a pessoa vem, por exemplo, numa reunião pública, se limpa psiquicamente, e o orientador fala isso, a cabeceira da mesa, ele sai daqui, passa no primeiro bar que ele encontra e toma uma, e pronto, aí não adianta nada. Então vamos lá. Continuando com, falei do Luiz Hamilton, né? Luiz Hamilton agora. Luiz Hamilton Menossi, o livro Racionalismo Cristão tem me tornado capaz de entender
como o universo funciona e como me encaixo nele. Tem me permitido compreender minha vida e minha contribuição para o mundo. Maria Santos Fonseca. Boa noite a todos, toda a equipe. Programa excelente trabalho. Mício Coelho foi para a reunião de desdobramento. Boa noite, presidente Roberto, equipe indo para a reunião de desdobramento. O Mr. Pedro. Olá, presidente. Está acontecendo comigo uma repetição de um erro quase sempre. Descobri hoje que é tão simples de resolvê-lo. Como posso prosseguir? Olha, Pedro, a primeira coisa que você fez foi descobrir o erro, né? Não é comum as pessoas fazerem isso. Segundo, é você saber ou se conscientizar o quanto este erro está lhe prejudicando. Logo, então, você usar agora toda o seu autodomínio, o domínio próprio, para que você possa, então, não repetir o seu erro. Só tem uma forma, né? É você utilizar-se da sua força de vontade, o domínio próprio e poder se corrigir. Eu tenho aqui, sobre o nosso programa de hoje, lá de São João da Madeira, buscar a evolução do nosso Luiz Barbosa. Ele diz, ele pediu desculpa por ser um pouquinho longo, mas se pudéssemos ler, ele acha importante. Ele diz, a busca da evolução é acessível a qualquer ser humano, não precisa ser adepto de uma filosofia, de uma religião ou de uma seita qualquer, desde que aprenda a saber bem viver, com consciência, domínio próprio e amor ao próximo. No cosmos tudo é cíclico, progresso, transformação e tudo está sujeito às leis naturais e imutáveis que regem o universo para o primordial princípio de tudo, a evolução. Temos todo o tempo de graça adequado às matrizes evolutivas de cada um. Somos todos iguais e todos diferentes, únicos e irrepetíveis na eternidade. Para toda ação, causa, existe uma reação, efeito, consequência. Por tal motivo, ninguém é vítima de causas alheias e somente de tudo o que semeou no passado, colhendo sempre, em cada presente, erros passados, resultando sempre em grandes lições de vida. Buscar a evolução é paulatinamente aprender a pensar, criando a sua própria realidade. Não se deixe arrebanhar por filosofias, por pastores, gurus ou outros, metralhadoras ou papagaios falantes, porque cada pessoa humana é a maior mestre da sua existência e o único responsável pela sua evolução, pondo em prática os grandes exemplos dos mestres. Cada um traz vários projetos ligados às necessidades humanas e, paralelamente, uma missão espiritual, como, por exemplo, ser militante do racionalismo cristão, precisando de se alinhar a ela, não o fazendo, cava um amargo vazio existencial. Intelectualidade não significa espiritualidade ou pessoa muito evoluída. Quantos intelectuais com excelentes condições financeiras abraçam a arrogância, a prepotência e a vaidade, tornando-se tão pobres e tão medíocres na arte de bem saber viver? Quantos pobres analfabetos se tornam doutores na arte de bem compreender a vida, com consciência de si mesmo, domínio próprio e grande humildade? Um filósofo apreciado intelectual propôs-se a um grande desafio, demonstrar que todos somos obras do acaso. Pensou e refletiu com muita mediocridade. Se Deus existe, deve estar por aí a algures. Decidiu ir em busca dele ou de alguém que testemunhasse a sua passagem. Após mais de 2 anos de pesquisa, elaborou uma tese doutrinária com o título de Deus não existe, somos obras do acaso. Publicou e promoveu um evento na melhor e mais espaçosa praça da cidade com grande pompa e circunstância, com pessoas do poder político, empresários com imenso poder econômico e para todo o povo. Após as devidas manifestações de cortesias, boas-vindas, ensaboando mais a vaidade de alguns que, se julgando grandes, inchados pela mal-cheirosa flatulência mental, eram ridicularmente anões na arte da reflexão, do bem-viver e na defesa da causa justa. Começou a expor sua tese doutrinária, afirmando com muita convicção: nesses 2 anos de pesquisa e estudo, visitei catedrais, dialoguei com gurus, com pastores de muitas religiões, padres, freiras, mergulhei nos oceanos e mares, subi as altas montanhas, o Himalaia, o Monte Everest, visitei templos, mosteiros, perguntando sempre se viram Deus,
rasto dele ou se está escrito algures, como os grandes arquitetos e engenheiros deste mundo. Por fim, afirmou com grande ênfase: como não encontrei Deus, nem testemunhos da sua passagem em lado algum, não é preciso ser muito inteligente para chegar à conclusão de que ele não existe. E se ele não existe, nós somos obras do acaso, morremos e acabamos para sempre. A multidão, com grande euforia e histerismo coletivo, afirmava: é verdade, andamos a perder tempo, a ir aos cultos religiosos, adorando Deus, pedindo milagres. Se ele não existe, não existem milagres. Vamos viver a vida à vontade, sem temor de nada nem de ninguém. Após a eufórica explosão da multidão, sentiu-se um constrangedor silêncio, quebrando pela voz de um andrajoso velhinho, pedindo a possibilidade de refutar a tese exposta. O filósofo convidou o velhinho a subir no estrado, assovios, gargalhadas de sarcasmo, gozo e desprezo acompanharam a deslocação daquele pobre e muito humilde ser humano. O grande doutor, filósofo, que granjeava fama e sucesso pelo seu estatuto intelectual e social, olhou com grande desdém, desprezo e sorriso sarcástico para aquele desprezível ser humano, questionando-o: quem é o senhor para vir aqui contestar tanto tempo de trabalho, de estudo e de pesquisa? O andrajoso e humilde velhinho respondeu: com todo o respeito pelo seu trabalho, não posso deixar de o contestar, porque o senhor, consciente ou inconscientemente, tem estado a blasfemar e a contribuir para infestar mais ignorância nas pessoas. O filósofo colérico desafiou: com que argumentos o senhor vai contestar a minha tese? E o velhinho, com muita calma, paz de espírito e humildade, respondeu: o senhor doutor afirmou categoricamente que procurou Deus em todo lugar e não o encontrou. Tudo isso, por si só, não prova nada. Pelo menos, pelo mesmo motivo, se abrirmos e desmontarmos um relógio peça por peça, não encontraremos lá o relojoeiro. O relógio é a obra criada e inventada. Dentro dele, todo aquele mecanismo em perfeita sincronia manifesta a fala da inteligência do seu criador, o relojoeiro. Se fez ouvir grande silêncio, a tese filosófica caiu por terra com grande estrondo, toda a gente se penalizou por ter feito juízos de valor sobre a aparência de um andrajoso velhinho, portador de grande sabedoria. Resumo da história: intelectualidade, poder econômico, fama e prestígio social não significam sabedoria, nem capacidades intrínsecas adquiridas por quem se dedica à constante busca evolutiva. Terça-feira, 12 de novembro de 2019. Grande abraço, Luiz Barbosa. Muito bom, Luiz. Obrigado aí pela sua mensagem. Está lida. Temos ainda aqui a Daisy Pape, também pelo velho e bom e-mail. Ela diz: sim, erramos. Quantas vezes me posicionei na mesa da minha casa para praticar a limpeza psíquica com o rosto lavado em lágrimas? Quantas vezes? Quantos de vocês não estão se identificando com esta cena? Todos nós somos imperfeitos e o indivíduo consciente desse fato não se acomoda e vai em busca do seu melhor. Neste notável planeta está presente a pródiga doutrina racionalista cristã, que oferece a todos os seres humanos a oportunidade de ampliar a visão sobre a nossa existência, ensina a amenizar os erros através de reflexões aprofundadas, a reforçar os cuidados, a estudar a vida fora da matéria, a desbravar o desconhecimento, a reforçar o conhecido, a construir pensamentos bem elaborados, manter o raciocínio lúcido, jamais se corromper e se acovardar, seguir em frente com o semblante pacífico e ter certeza que, em cada batalha vencida, o escudo fluídico rebustece. Como é belo observar um indivíduo apresentando-se na fase da velhice com a firmeza de um ser experimentado, discerne astuto e amadurecimento espiritual. Estimados amigos, nós erramos para aprender a acertar. Estamos neste planeta para crescer, crescer, crescer. Um forte abraço a todos. Daisy Pape. Muito bom, Daisy. Muito obrigado aí pela sua reflexão sobre o nosso tema de hoje aqui. E temos mais? Nosso jornal, né, apresentando. No jornal? Vamos lá. Leia no jornal A Razão deste mês de novembro. Não se desespere, tenha serenidade. Sua libertação está na correção dos seus erros.
Bons pensamentos afastarão seu medo e a insegurança. Ciúme é vício perigoso que deve ser combatido. Lute com confiança para promover sua valorização interior. As forças inatas do espírito. Aura, espelho da alma. Disciplina no aprimoramento mediúnico. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Sofrimentos são lições de vida. Em sábias palavras Maria Cotas, o sentimento de solidariedade. Em lições de vida Luiz de Matos, codificador do Racionalismo Cristão. Não construa seu fracasso. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Face tanta violência, como agir por uma sociedade igualitária? A razão, criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do Racionalismo Cristão. Estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo, com a participação ao vivo do presidente do Racionalismo Cristão, senhor Gilberto Silva. Faça as suas perguntas e tire as suas dúvidas sobre a espiritualidade. WhatsApp 21 997 22 7845 997 22 7845. Amigos, participem. Nós temos aqui e-mails e o nosso presidente irá lê-los, né, presidente? Bem, vamos aos e-mails. O programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. São 19 horas e 2 minutos. E temos aqui a Tânia Berti. Ela é assistente da filial de Petrópolis. Ela diz: minha mãe amada desencarnou na última quinta-feira, dia 7 de novembro, com 93 anos. Irene Nunes Berti nasceu em berço racionalista cristã e foi militante por vários anos, ficando afastada apenas nos últimos 5 anos por problema de saúde. As médiuns da nossa filial estão ausentes por problemas físicos. Com isso, não há como saber se o espírito de minha mãe iria se manifestar, nem mesmo há como me acalentar com a doutrinação do astral superior. Depois de um tempo que o espírito deixou seu corpo físico, ele pode se manifestar? Olha, e ela diz ainda aqui: gostaria muito de ouvir algo desse espírito forte e lutador para acalmar meu coração. Obrigada, forte abraço. Bem, Tânia, primeiramente receba o nosso conforto espiritual, nosso abraço. Sabemos que é sempre muito dorida essa situação, mesmo em se tratando de pessoas esclarecidas como vocês, também de situações com espíritos já aqui neste mundo já com idade provecta, mas é sempre muito dolorido, sabemos. Agora, não fique preocupada que se esse espírito vai se manifestar, não vai se manifestar. Não fique se ligando nisso, porque isso não é bom. O importante, e você já deve ter feito isso, é irradiar para que esse espírito ascenda, que creio já tenha ascendido, ao seu mundo de origem, para que possa então dar continuidade à sua trajetória evolutiva, possa se religar também vibracionalmente àqueles que a ele se religarem, possa não só irradiar por aqueles que aqui dão continuidade, mas às suas vidas, mas acima de tudo que sigam os exemplos desse espírito e que se lembrem de suas lições, que se lembrem de suas orientações, que se lembrem dos seus exemplos. Isto sim é que cala fundo, isto sim é que fala alto. E, naturalmente, que muitas vezes, reconfortante para alguns ouvirem a manifestação do Espírito, mas tenha certeza de que
A Irene já está no seu mundo, já está dando continuidade, portanto, aos seus afazeres, ao cumprimento do seu dever. E é isso que importa. Um grande abraço. A Alcinda, ela diz aqui... Não é a Alcinda. O Alex, ele diz, se uma pessoa com depressão profunda ou distúrbio psíquico muito avançado que foi medicada com desordem do sono, pode normalizar-se, frequentar uma casa racionalista cristã e participar das reuniões públicas assiduamente? Quem pergunta é Nicolau Batista, quem enviou foi o Alex. Olha, Nicolau, sem problema, se uma pessoa, se ela procurou se recuperar, se ela frequenta a casa racionalista cristã e ela pratica a limpeza psíquica, pratica aqueles ensinamentos que são ali ministrados, principalmente com relação ao domínio dos seus pensamentos, que vão estar na base para que ela possa colocar os outros atributos em ação, a fim de que ela possa transpor as suas dificuldades e, acima de tudo, a questão desse distúrbio psíquico, não tem dúvida alguma que ela pode sim, como assistente, frequentar as reuniões e se recuperar, porque nós temos inúmeros casos de pessoas que passaram por esta situação, mesmo tendo sido medicada, e somente quem tem o direito de modificar a medicação é quem o prescreveu. É bom que a gente enfatize isso. Então, ela deve seguir, sim, a prescrição médica, mas aliar a disciplina de vida que o racionalismo cristão nos orienta, a disciplina do pensamento e, claro, as atividades físicas que ela deve ter com relação, inclusive, ao seu trabalho, às suas atividades, para que ela possa superar esta condição que ela enfrentou, que é, no caso, essa depressão, que na realidade é um distúrbio psíquico. Vamos em frente? Vamos. Maria Estelito, as situações equivocadas em nossas vidas de vez em quando vêm à tona, isto porque precisa se lapidar as arestas, quer queira, quer não. São marcos pontuais que acumulam devido às más escolhas. Maria Piedade, boa noite, senhor presidente, Roberto, toda a equipe desta grandiosa doutrina. Maria Piedade de Manchester, não é isso? É. Rosemary Monteiro, mesmo após as experiências e erros das primeiras fases da vida, podemos alcançar patamares mais elevados da evolução, se forem bem aproveitadas para nos tornar pessoas melhores. Ela está perguntando, né? Está perguntando, Sem dúvida que sim, Rosemary. Estamos aqui neste mundo para isso, né? Então, a vida é feita de erros e acertos. Mais aprendemos com os erros do que propriamente com os acertos, tenha certeza disso. Então, é bem possível, é bem razoável que nós possamos alcançar os patamares mais elevados da espiritualidade, da evolução, à medida que nós bem aproveitamos as nossas lições, os nossos aprendizados com os erros, para nos tornarmos pessoas melhores. A resposta, portanto, é sim. O Li Iori, boa noite. Eu gostaria de saber por que é que tenho que fazer o bem para outros, ignorando aos que vivem comigo e me danificam, né, a mim próprio. Eles fazem mal a ele próprio. Olha, Yuri, é uma questão, acima de tudo, de fraternidade, né? De amor ao próximo. Não é porque uma pessoa ou pessoas lhe prejudicam, e lhe prejudicam muitas vezes por conta da falta do esclarecimento espiritual, porque não tem o alcance sobre esta verdade que você já tem, da importância de se fazer o bem, de ajudar o próximo, de contribuir
para um mundo melhor. Então, evidentemente que você não irá se prejudicar ajudando os outros, mas sempre que possível, ajude os seus semelhantes. A Mirtes Coelho, ela diz o seguinte: como lembramos as advertências, evitando por vezes acidentes, se ocorre num sono tranquilo, pensei ser lembranças do mundo de estágio. Acho que era a pergunta, né? Então, ela diz, como lembramos advertências, evitando por vezes acidentes, se ocorre no sono tranquilo, pensei ser lembranças do mundo de estágio. Não, isso aí pode ser premonição, né? Isso pode ser uma sensibilidade premonitória. Isso algumas pessoas possuem, sem ser o fato do espírito ter ido ao seu mundo de estágio. Ele pode ter recebido a intuição aqui mesmo. A Rose Paula, boa noite a todos. É sempre um prazer ouvir e aprender com essa maravilhosa doutrina do racionalismo cristão. A Rani Ellen, é preciso ter humildade para ouvir os que convivem conosco e muitas vezes mostram erros que não percebemos. A vida ensina todo dia e é preciso esforço para combater as imperfeições. Maria Estelito já estava com saudades de vocês na interface destas conversas e de todos os companheiros. Avante Racionalismo Cristão. Luiz Sá de Almeida, o Racionalismo Cristão é uma escola onde nos ensina a buscar a evolução. Muito bem. O Jorge Ramos, falando aqui do nosso tema, ele diz, o nosso tema hoje, como vocês sabem, é buscar a evolução. A pluralidade das existências constitui um dos postulados básicos do espiritualismo. Trata-se de um enunciado segundo o qual o espiritismo, o espírito anima incontáveis corpos em uma jornada evolutiva rumo aos elevados patamares da espiritualidade. Como as encarnações não são desconectadas umas das outras, sempre sobra algo de ontem no hoje. Assim percebemos que alguns acontecimentos em nossas vidas têm por origem as explicações, causas tanto no passado recente quanto no passado remoto. À medida que vamos adquirindo maturidade espiritual, entendemos que buscar a evolução é aprender importantes lições de erros passados para nos tornarmos pessoas melhores. Afirma o racionalismo cristão que as leis universais são perfeitas e sempre teremos novas oportunidades de acerto e reajuste com a própria consciência. Almas que traímos, que maculamos, que transviamos, retornam ao nosso convívio diário, através da reencarnação para que agora a amemos. Se no passado destruímos, se fomos exemplo de descaso, indiferença e violência, voltamos para construir e exemplificar a conduta pacífica e agregadora. Se apresentamos condutas indignas, se faltamos com honestidade, sempre há tempo de recuperar a dignidade e de sermos honestos de agora em diante. Portanto, o elemento primordial para o progresso consciente é o bom uso do livre-arbítrio. A busca da evolução espiritual pressupõe o desenvolvimento da faculdade de discernir o bem e o mal. Para adquirirmos esse senso moral, para crescermos em entendimento e compreensão, é imprescindível que tenhamos a liberdade de escolha. Como somos livres para agir, muitas vezes nossas ações não estão de acordo com a proposta da vida. Por isso, a vida torna a nos oferecer a oportunidade de reflexão e aprendizado. Ela nos dá a chance de retomarmos situações, reencontrarmos pessoas, refazermos caminhos. E, como bons alunos, reconhecendo uma lição mal feita, devemos refazê-la. Então teremos aprendido. Lições aprendidas são lições superadas. Estaremos aptos para novas lições a fim de galgar outros degraus na escola da vida. Jorge Ramos. Muito obrigado, Jorge, pela sua reflexão aqui sobre o nosso tema de hoje. Muito bom. Temos mais? Sim, presidente, nós temos aqui no nosso Facebook, Sandra Maria Valentim. Altamente esclarecedor, Racionalismo Cristão, Verdades da Terra. Feliz por fazer parte. Maria Alina Chantre, boa noite a todos da Holanda, Roterdã. Muita saudade para continuar com
com essa de fazer o bem sem olhar a quem. Noite iluminada. Maria José da Silva Tavares, boa noite. Lino Andrade Lopes, boa noite. Belos ensinamentos, Luiz de Matos. Lena Gomes, boa noite. Jadir Brandão Mendes, boa noite. Jandir Brandão de Juiz de Fora. E Dali Silva, boa noite. Sou cabo-verdiana, vivo nos Estados Unidos. Terminou aqui no nosso... Olha, eu tenho aqui, uma pessoa diz o seguinte, eu tenho algumas dúvidas que gostaria, se fosse possível, ser um pouco esclarecida. Às vezes tem um flash, é como eu chamo quando estou dormindo, de que algo de bom ou de ruim acontece. E quando acordo, ou por vezes, o que eu sonhei já tenha acontecido ou acontece mais tarde. O que será isso? É mediunidade, é sensibilidade mediúnica, prezada telespectador, ouvinte, da premonição que você possui. Vamos em frente. Aí você diz aqui, às vezes estou num lugar ou não importa onde seja, ou na minha casa, ou na rua mesmo, que seja um lugar tranquilo ou não, a minha cabeça enche de uma forma que eu sinto uma pressão tão grande que me faz como se eu fosse passar mal. Desculpe, ou se tenho muita gente fazendo barulho, ou ao mesmo tempo que me perturba muito. O que será isso? Sensibilidade que você possui. E essa intolerância a locais tumultuados, isso é muito comum em função de que esses lugares, em geral, eles são lugares com uma carga fluídica e, ao mesmo tempo, também, vamos dizer assim, com pensamentos muito distonantes, e aquilo tudo faz com que haja a interferência na sua sensibilidade em função, claro, da má assistência desses lugares. Acontece de chegar, ela continua, em lugares que frequento pela primeira vez ou conhecer alguém e sentir que já o conheço há muito tempo, que já estive lá antes. Qual a explicação para tudo isso? É o déjà vu, né? É o chamado, a gente chegar num lugar e achar que já conhece aquele lugar, já esteve ali. Isso pode acontecer em função de você já ter estado mesmo, ou em desdobramento nesta vida ou em outras vidas. Não sabemos. Aí ela diz, já frequentei algumas reuniões do Ações Cristãs quando vivi em Cabo Verde, mas atualmente vivo na Holanda. Fica um pouco complicado do que me resta acompanhar os ensinamentos das terças-feiras e fazer a limpeza psíquica no lar. Isso tem me ajudado quando me sinto com a cabeça cheia, mas como obter as minhas respostas? Bem, você já está obtendo aqui as suas respostas. Prezado ouvinte, nós agradecemos as suas cordiais saudações, uma boa noite de paz a todos que você nos deseja. Nós retribuímos esta vontade, né, esses votos de que você também tenha uma noite de paz, e recomendamos a você que se esforce para praticar todos os dias, de manhã e à noite, nos mesmos horários que você estabeleça, de preferência às 7 horas da manhã e às 8 horas da noite, a limpeza psíquica, para que você se revigore, para que você se fortaleça, para que você forme como que um escudo fluídico em seu entorno, a fim de que você mesma crie uma autoproteção a esta sua sensibilidade. E claro, se esclareça, leia o máximo possível, em especial comece pela obra Racionalismo Cristão, sua 45ª edição. Leia e releia este livro, principalmente nos capítulos 10 e 11, mas também no capítulo 5. Todos são importantes, mas se demore nesses capítulos 5, 10 e 11. E assim você estará cada dia mais fortalecida para enfrentar as suas lutas, o seu trabalho, os seus desafios e poder vencê-los sem você se deixar contaminar pelos ambientes fluídicos que você é obrigada a adentrar, a trabalhar. Mas quando você não tiver necessidade de estar nesses lugares que lhe fazem mal, não vá, não se aproxime dos mesmos. Pode ter certeza de que isso vai lhe ajudar. Temos mais? Não temos presente. Eu tenho aqui, ainda antes da agenda, um e-mail aqui do Alex Gomes.
ele diz: temos que aprender com o passado, com os nossos erros e experiências, sejam elas boas ou más, pois tudo na vida traduz-se na aprendizagem permanente. À medida que os dias passam, olhamos para trás e para dentro de nós mesmos, assegurando que os mesmos erros não serão cometidos novamente. As dificuldades, os aborrecimentos, as decepções, as amarguras e os sofrimentos que passamos fazem parte do viver terreno e são lições para dias melhores com reflexos positivos no crescimento evolutivo. Quando vemos o nosso passado e vemos as dificuldades que ultrapassamos, sentimos-nos felizes, batemos com a mão no peito e dizemos em voz alta para nós mesmos: venci, superei essa dificuldade, sou um vencedor, um felizardo. Só quando superamos dificuldades podemos ver que afinal temos muita força interior e que essa força que nos motiva a seguir em frente nessa longa caminhada para o aperfeiçoamento espiritual. Nunca devemos ficar presos nos erros e acontecimentos tristes do passado, pois que seria tempo perdido. O nosso passado nunca deve ser visto como um problema, mas como um livro aberto para folhearmos todos os dias e aprendermos as lições que a vida se nos oferece, pois somos partículas da inteligência universal a vivenciar uma experiência humana. É preciso viver o presente sem ignorar o que já foi feito no passado, como os pés firmes e assentes no chão e com a cabeça levantada, sem lamúrias e queixumes do passado, analisar o que falhou e esforçarmos ao máximo para melhorar no futuro. Aprender com o passado é a chave do sucesso para quem busca constantemente a felicidade relativa que existe neste mundo. Nunca e nem nada do que vivemos no passado foi em vão. Pelo contrário, todas as experiências desdobram-se em lições que nos fazem crescer como seres encarnados, em evolução no planeta Escola Terra, saber enxergar tudo o que vivemos e colocar na balança o que de bom foi feito. Tornam-nos cada vez mais fortes e aprimoram os nossos atributos espirituais. Toda a nossa jornada neste mundo é aprendizagem recheada de experiências desta e de encarnações passadas. Coisas que ficam no passado servem justamente para nos ensinar como agir no futuro, pois a vida de hoje é o reflexo das experiências do passado. A vida e as experiências de hoje projetam-se no futuro. Não importa o que passou, o importante é seguir em frente e transportar apenas o aprendizado. Um abraço a todos, Alex Gomes, da Inglaterra. O tema de hoje inspirou os poetas, seresteiros, cantadores, né? E muito bom, a gente gosta de poder inspirar as pessoas aí com esses temas que nós aqui estamos trazendo a todos. Você quer falar sobre a agenda, né? Isso. Vamos a ela? Bom, lembrando que o Racionais do Cristão está no Instagram, basta nos seguir, Racionais do Cristão, @Racionais do Cristão. Só isso, @Racionais do Cristão, e vocês passam a nos seguir no Instagram. Bom, dia 13 amanhã, dia 13, né? Também conhecido como amanhã, e aniversário da minha irmã Vivi, um beijo, Vivi, parabéns. 26 anos da filial Taubaté do Racionalismo Cristão, lá na Vila São José, às 19h30, vão realizar na Avenida Santa Luísa de Marilac, 1521, a reunião cívico-espiritualista em comemoração, portanto, aos 26 anos da filial. Em frente, dia 17 de novembro, 22 anos do correspondente José Bonifácio, através de uma reunião cívico-espiritualista, também na Avenida Carlos Rodrigues Santana, 175, Jardim Alcir Sansone, lá em José Bonifácio. Eu acho que é Jardim Sansone 2. Acho que faltou o 2 aí. 22 anos. Bom, filial Jundiaí, 68 anos, dia 20 de novembro, às 20 horas, a reunião cívico-espiritualista. Nós sempre damos aqui o horário de início das reuniões, mas destacamos a importância das pessoas procurarem chegar um pouco antes. As reuniões públicas são abertas para as pessoas 40 minutos antes do início da reunião. Então, se a reunião começa às 19h30, os portões se abrem às 18h50. No caso de Jundiaí, se a reunião começa às 20 horas, os portões se abrem às 19h20. Rua Doutor Egg, 165, Vilarens, Jundiaí, 68 anos da filial Jundiaí. E ciclo de palestras, dia 22 de novembro,
e 23 de novembro, lá em Florianópolis. Dia 22, a reunião cívico-espiritualista, às 20 horas e às 9h30 da manhã. No dia 23 de novembro, na rua Delmina Silveira, lá na Agronômica, em Florianópolis, número 665, Delminda Silveira, 665, lá na Agronômica, e vamos ter, então, às 10 horas, o início do ciclo de palestra. Mas é bom que as pessoas cheguem antes para se credenciarem, né? E depois, às 12h30, vamos ter o lanche. É a melhor parte, segundo dizem, né? O pessoal gosta muito dessa parte. Vamos em frente. No dia também 22 e 23 de novembro, 18 anos da nova sede da filial Vitória. Às 20 horas, a reunião cívico-espiritualista e às 10 horas, palestras também. Rua Professora Emília Franklin Molulo, 150, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Mas a agenda está boa, hein? Na filial Nova Iguaçu, dia 24 de novembro, é domingo, 59 anos da filial Nova Iguaçu. 10 horas da manhã, reunião cívico-espiritualista. Repetindo, os portões se abrem às 9h20 da manhã, Avenida Nilo Peçanha, 495, no centro de Nova Iguaçu. E 79 anos da filial Vicente Carvalho, aqui do Rio de Janeiro, dia 1º de dezembro, às 10 horas, a reunião cívico-espiritualista na Rua Flamínia, 191, em Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Temos mais? Acabou. Muito bom. O Roberto. Sim, presidente. Como é que está o nosso jornal, rapaz, de novembro, hein? Você já tem o jornal de novembro? Está aqui nas minhas mãos. Vamos mostrar aqui para os nossos companheiros aqui. Jornal A Razão do mês de novembro. Né? E tem aqui diversas reportagens, mas tem uma aqui na última página muito interessante, que são os 90 anos do racionalismo cristão na cidade de Pelotas. E quem fundou esta filial foi o filho de Luiz de Matos, não é isso, presidente? Sim. Catulo, como era o nome? Catulo de Matos. Catulo de Matos. Ele, após ter andado por outros lugares no Brasil, radicou-se em Pelotas, onde despertou para a importância da obra do seu pai. Reuniu um grupo de simpatizantes da causa espiritualista e, em 30 de agosto de 1929, implantou o correspondente do racionalismo cristão na Princesa do Sul. A semente plantada germinou e, desde então, passaram-se 90 anos de relevantes serviços prestados à comunidade pelotense. É isso, e é humanidade, naturalmente. Então, veja bem que o filho do Luiz de Matos viajou, foi para Manaus, né, o Amazonas, né, Pará, né? Ele saiu de Santos, foi para São Paulo, foi trabalhar numa camisaria, depois de lá ele foi para Recife, depois de Recife ele foi para Manaus, depois de Manaus ele foi para o Acre, Rio Branco, depois de Rio Branco ele foi para Pelotas. Rodou o Brasil de sudeste, quer dizer, de norte a sul. Né? Norte a sul. Passando pelo sudeste também. Isso. E pelo nordeste. E pelo nordeste. E aí foi para o sul e lá, então, iniciou-se na vida como militante, correspondente, depois transformou-se em filial, então, prestando assim um belo serviço, não só à comunidade de Pelotas, mas à humanidade, como diz aqui a nossa reportagem. Perfeito. E na primeira página, não se desespere, tenha serenidade. Depois aqui da filial Marília, com o Nelson Ferreira da Costa, filho, o racionalismo cristão, o presidente Gilberto Silva, se cumprimentando pela comemoratividade de 79 anos de filiados. E aqui também Luiz Barbosa, na reunião que marcou o 36º aniversário da filial de São João da Madeira, Portugal, que ele preside. E é isso, a primeira página e a última página são interessantes, com matérias magníficas. Vamos então ao intervalo, para a gente tomar um pouquinho d'água, voltamos já e é bem rápido. Fiquem conosco.
os livros editados pelo Racionalismo Cristão e aprofunde os seus conhecimentos sobre a filosofia que trabalha para o desenvolvimento espiritual da humanidade. A vida fora da matéria. A felicidade existe. Vibrações da inteligência universal. Coleção Clássicos do Racionalismo Cristão e muitos outros, dentro de uma coleção de mais de 40 títulos para um maior aprofundamento nos estudos da doutrina. Adquira os livros editados pelo Racionalismo Cristão através do telefone Rio de Janeiro, 21 17 21 00. Conheça mais sobre o Racionalismo Cristão acessando o site www.racionalismocristão.net e frequente as nossas casas. A Casa Matriz Mundial do Racionalismo Cristão localiza-se à Rua Jorge Rude, 119, em Vila Isabel. As nossas reuniões públicas são realizadas às segundas, quartas e sextas e iniciam-se pontualmente às 19h30 e terminam às 20h30. Os portões se abrem para o público a partir das 18h50. Todos são bem-vindos. Estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo, com a participação ao vivo do presidente do Racionalismo Cristão, Senhor Gilberto Silva. Faça as suas perguntas e tire as suas dúvidas sobre a espiritualidade. WhatsApp 21 997 22 7845 997 22 7845. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Participe. Vamos agora para a enquete. Perfeitamente, vamos a ela. Com 41,7% vocês escolheram o tema do programa da semana que vem, dia 19 de novembro, dia da bandeira, dia do aniversário de Antônio Cotas. E vocês escolheram como tema primeiros passos para quem está chegando ao racionalismo cristão, quais os melhores caminhos para entender melhor a filosofia. E não temos a enquete da outra semana, do dia 20... sim, a pergunta, né, por enquanto. Momentos difíceis, como cultivar pensamentos positivos mesmo em meio às dificuldades para resolver os problemas de forma satisfatória. Objetivos evolutivos, como os maus pensamentos podem acabar nos desviando dos nossos objetivos planejados em campo astral. E ideias fixas, como evitar pensamentos descentralizados da realidade da vida que podem gerar problemas e insatisfações a nós mesmos. Esta é a enquete que vai estar disponível para vocês definirem qual é o tema do nosso programa do dia 26 de novembro. E a enquete de hoje, do programa de hoje, que foi então com 42,2%, buscar a evolução. Como aprender importantes lições de erros passados para nos tornarmos pessoas melhores. Vocês repercutiram esse tema, muitas respostas foram dadas, muitas reflexões. Nós agradecemos todos os amigos que contribuíram com o nosso tema, tornando ainda mais interessante para todos nós essa reflexão. E vamos agora à nossa opinião sobre o mesmo. Vamos então discorrer sobre o tema que vocês escolheram para hoje, que é buscar a evolução. Como aprender importantes lições de erros passados para nos tornarmos pessoas melhores. Falar sobre oportunidades de engrandecimento da vida aos homens e mulheres da sociedade atual significa convidá-los a meditar sobre os atributos e faculdades espirituais
que todos possuem e que não estão circunscritos ao limitado campo físico. Ora, estas potencialidades impelem-nos a viver buscando o desenvolvimento e estão na base de todo o dinamismo existencial. Na verdade, só possuiremos uma vida harmônica na medida em que expandirmos e realizarmos em nós essa vocação espiritual de aprimoramento e religação ao transcendente, ao espiritual. Eis a razão pela qual é importantíssima a atitude de tirar importantes lições de erros ou quaisquer experiências passadas, das corriqueiras às extraordinárias, das felizes às menos felizes. Assim, dilatar-se-ão de forma consistente o raciocínio, a inteligência, a sensibilidade e os demais atributos do espírito. A verdadeira esperança de que oportunidades melhores surgirão, desde que nos esforcemos em criá-las, e a convicção de que gestos e compromissos do cotidiano, por menores que possam parecer, promovem a valorização da vida, são faróis que iluminam nossos passos e representam o sustentáculo da tranquilidade e da estabilidade emocional. Ao tratar da abordagem de que os equívocos e falhas cometidos no passado constituem um conjunto real de possibilidades de crescimento humano, poderá haver, eventualmente, quem a critique, taxando-a de quimérica e ilusória, mas sem razão. Demonstraremos, ao longo desta apresentação, quão interligados estão os conceitos de aprimoramento individual e reavaliação de condutas. A importância dos desafios, pequenos ou grandes. Analisando as várias concepções que orbitam o conceito de desafio, verifica o estudioso da espiritualidade que em todas elas há implicitamente uma valoração positiva. Como um impositivo da vida neste planeta, há que considerá-lo e não dissolvê-lo no domínio das generalidades sem importância ou das fatalidades irremediáveis. Ao buscar superar os desafios que a todo instante a vida lhe apresenta, o ser humano está naturalmente suscetível a cometer enganos e falhas. É preciso considerar, entretanto, que tudo isso faz parte de um processo e que melhores resultados serão alcançados sempre que houver disposição em aprender com os insucessos, sejam eles pequenos ou grandes. Com efeito, os erros e equívocos que todos cometem, em maior ou menor grau, revelam incontestavelmente uma oportunidade de aprimoramento e revisão de paradigmas. O despertar para essa realidade atesta que os erros, quando analisados em profundidade e descortinados em sua causa geradora, podem representar alavancas de progresso moral, constituindo a expressão de maior relevo no que concerne à reflexão de todo ser humano a respeito da finalidade da vida. O indivíduo que, com sinceridade de propósitos e sem preconceitos tolos, como nos ensina o racionalismo cristão, procura compreender a vida em seu aspecto mais abrangente, buscando conhecer a fundamental realidade que se oculta para além das aparências, dos condicionalismos e das trivialidades, tem apreço pelo conhecimento e pela sabedoria, não apenas o conhecimento sensorial, mas também e, sobretudo, o conhecimento da espiritualidade, naquilo que há de comum em todos os seres. Reafirmando conceitos, a chave para a avaliação do valor contido nos gestos comuns e correntes, tendo por foco o burilamento da própria personalidade, não é um enigma a ser descoberto, nem um conhecimento que possa ser adquirido exclusivamente por meio do estudo teórico. Ela está antes na disposição prática e concreta em reconhecer a importância dos detalhes, dos sinais, em agir abnegadamente, em apreciar com sinceridade os atos praticados.
Importa aceitar e acolher as eventuais ingratidões, as circunstâncias desagradáveis, as contrariedades e os obstáculos, absorvendo sempre as lições ali contidas com a vontade férrea de tornar-se uma pessoa melhor, mais humana, mais compassiva, mais preocupada com o bem-estar de seus semelhantes. Está fora de questão que a característica mais marcante da pessoa que toma consciência das lições por trás dos fatos menos felizes é sua capacidade de abandonar antigos hábitos, desbravar novos caminhos e engrandecer espiritualmente a própria existência. Ora, amigos, os erros cometidos pelos seres humanos, por mais contraditória que esta análise possa parecer, provém da mais nobre de suas faculdades, a liberdade, a virtude de ser livre, a liberdade de que somos dotados e que nos distingue dos demais seres, permite-nos exercer nossa capacidade de escolha, e esta é inseparável da possibilidade de errar. Com efeito, o indivíduo pode escolher bem ou mal. Caso uma das possibilidades deixe de existir, cessa igualmente a liberdade. Quando o ser humano aprende com o erro, tende a acertar cada vez mais e, à medida que acerta, sente-se cada vez mais livre e feliz. Responsabilidade. Aludimos, convictos, que uma das maneiras mais eficazes de desenvolver proficuamente nossas potencialidades é eliminar do campo de nossas ideias qualquer impulso à transferência de responsabilidade. Quando vivenciamos situações menos felizes, devemos buscar entender qual foi nossa participação nesse contexto e nunca, jamais, atribuir os insucessos a outra pessoa ou a um determinado grupo de pessoas. A angústia, a dificuldade de pôr em prática os propósitos acalentados e a aridez emocional que muitas pessoas, infelizmente, vivenciam, têm por fundamento o orgulho, a autocondescendência e a incapacidade de perceber nos gestos mais simples oportunidades autênticas de aprimoramento da personalidade, da análise unilateral ou preconceituosa dos atos habituais e prosaicos da rotina diária, bem como das falhas irrefletidamente empreendidas no passado. Pode resultar um entendimento reducionista do sentido da vida. Conclusão: o entendimento acerca da necessidade de se aprender com os erros e comportamentos inadequados é condição fundamental para a edificação de uma vida produtiva e feliz. Convém também ressaltar que o olhar interrogativo e a apreciação criteriosa dos problemas e das situações diárias permitirão tornar compreensível os inúmeros desacertos e as falhas e o esvanecer de muitas ilusões e fantasias. Eis uma escolha que praticamente todo indivíduo, em algum momento da vida, terá de fazer. De um lado, a decisão de colocar-se receptivo ao aprendizado, ao aperfeiçoamento, ao soerguimento, à transformação positiva. De outro, a de sentir-se eternamente vítima das circunstâncias, roído pela inquietação, alimentando constantes, profundas e dolorosas divisões e incidindo em uma desvalorização progressiva da própria vida. Poderão, porventura, as duas opções equivaler-se e oferecer ao ser humano oportunidades de crescimento emocional e qualidade de vida? Poderão proporcionar iguais possibilidades de realização e paz interior? Evidentemente, não. Como nos ensina o racionalismo cristão, a aprendizagem não é um processo linear e mecânico. Portanto, não há que falar em uma lista rígida e inflexível de procedimentos a serem seguidos a fim de se atingir uma meta.
As maneiras mais eficazes de avaliação dos próprios erros e tropeços, bem como de valorização das atitudes e comportamentos, estão adstritas à autoanálise e às perspectivas internas de cada indivíduo. A partir de um sério empenho de reflexão e ação, tendo por base os conteúdos aludidos nesta alocução, todos estarão em condições de olhar para os desacertos cometidos com os óculos da espiritualidade, que ensejam uma visão ampliada, sincera e consistente a ser traduzida em ação concreta e efetiva. Com efeito, aquele que se abre ao transcendente ilumina sua razão e entendimento, percebendo, por via de consequência, a importância simultânea da especificidade e globalidade de todos os atos humanos. Muito obrigado. Vamos voltar agora a responder, o presidente vai responder alguns e-mails e também algumas perguntas que ficaram no nosso YouTube, no chat. Bom, o Paulo Cabral, sobre o nosso tema, ele diz o seguinte: olá a todos, não há retorno neste caminho para evoluir, é a meta do espírito, então, por que parar? Por que não aproveitar a oportunidade que surge as oportunidades que surgem a todo momento, tirando delas lições que irão fazer com que não repitamos o mesmo erro, usando a nossa inteligência para deliberar e tomar um novo rumo, usar os parâmetros que a vida nos oferece após séculos de evolução e tantos outros para nortearmos nossas vidas, entendemos ser atitude sábia, evitando dissabores, a reflexão diária, submetendo ao nosso dia a dia ao juízo da nossa consciência, caminho sugerido constantemente, melhor pelos que já aqui estiveram, como prática salutar para nos posicionarmos melhor para o próximo dia que teremos pela frente. Usar de humildade neste momento. Pensamos ser de grande valia para que não permitimos que o ódio e a soberba não contaminem as nossas deliberações durante nossas reflexões. Iremos errar de novo? Sim, não há como evitar e só aprenderemos assim, mais uma vez, abrindo-se oportunidade de fixarmos a nova lição aprendida, respirar fundo e prosseguir. A todos, abraço a todos que estão sintonizados na frequência do Racionais Cristão nesta terça-feira nobre. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado aí pela sua participação. Também temos aqui um e-mail perdido aqui, da Rose Monteiro. Ela diz aqui: ao encarnarmos em plano físico como partículas individualizadas do todo, atravessamos as fases de vida como aprendizado, colhendo lições benéficas ao nosso progresso evolutivo. Entretanto, ao longo do tempo, aprendemos que podemos evoluir em nossas imperfeições, que ninguém é perfeito e a vida é resumida em experiências, sejam elas boas ou ruins. Não devemos esquecer o que e quem um dia já fomos, por falta de raciocínio e maturidade, e sim progredirmos como pessoas, sempre e em qualquer situação. Nada o que vivemos no passado é em vão. Pelo contrário, todos os erros e acertos foram necessários para nos tornarmos pessoas melhores, desfrutar de um futuro promissor e criativo, de conformidade ao planejamento em mundo astral. É impossível acertar sempre. O importante é não gastar nosso tempo e energia em cobranças pelos tropeços ao longo da vida. A autocrítica constante gera sentimento de culpa prejudicial à saúde física e mental. Ao tomarmos decisões impensadas no decorrer da existência, sem raciocínio lógico, achando que seria a melhor solução naquele momento. Na fase da mocidade, a insegurança e falta de preparo em decidir o futuro, fazer escolhas,
de acordo com as possibilidades e recursos do momento, cometemos muitos erros, trazendo prejuízos à fase posterior da vida. Evidentemente, se tivéssemos a maturidade de hoje, daríamos um sentido melhor à nossa vida, reciclando valores e eliminando imperfeições ao progresso material e espiritual no plano Terra. Entretanto, não devemos mortificar-nos por algo que deu errado no passado. As faltas decorrentes do mau uso do livre-arbítrio não devem influenciar nossa autoestima. Podem ser corrigidas com maior segurança e discernimento sem risco de fracassar. Portanto, devemos eliminar o sentimento de derrota ao compreendermos que, na ocasião, era o melhor que se podia fazer, sem alimentar remorsos ou arrependimentos. Tudo o que vivemos no passado é aprendizado e experiência, extremamente relevantes para nos tornar pessoas equilibradas e mais realizadas. Não podemos desistir e seguir em frente de cabeça erguida, só porque algum dia algo não funcionou como planejamos. Somos melhores que imaginamos e suficientemente capazes de alcançar sonhos e objetivos, objetivos programados em plano astral. Aproveitemos as oportunidades que a jornada terrena nos oferece, aprimorando nossos atributos, dando valor ao que valor tem no caminho certo da evolução do espírito. Boa noite, presidente Gilberto, Roberto e amigos, Rose Monteiro Santos. Muito obrigado, Rose, muito obrigado pela sua participação, todos que colaboraram aí com o nosso tema. Temos ainda algum minuto? O Jomar Galante. Boa noite a todos. Gilberto, fui criado dentro do racionalismo cristão. Minha esposa é crente, ela que eu vou na igreja com ela, não sei o que faço para agradar. Não me sinto bem dentro da igreja. Olha, Jomar, eu acho que tem que haver diálogo, né? Se ela tem a ideia dela, ela tem, portanto, a religião dela, tem que ser respeitada, evidentemente, né? E vocês têm outros projetos, que é a vida em comum, que é a formação da família. Portanto, da mesma maneira que você deve respeitar o ponto de vista e a escolha dela, ela deve respeitar também a sua escolha. Ninguém deve obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer. Exatamente por essa razão é que há, então, o respeito ao livre-arbítrio. É exatamente isso que vocês têm que conversar para que haja paz, serenidade no lar de vocês. O Yuri nos faz ali também alguns comentários, mas infelizmente, Yuri, não vai dar tempo da gente refletir esse assunto. Mas olha, ficamos felizes de saber que você chegou ao racionalismo cristão. Hoje é a primeira vez que você está aqui conosco. Volte terça-feira para a gente conversar, tá bom? Vamos agora para a orientação de Luiz de Matos e voltamos para as considerações finais. Orientação de Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Não construa seu fracasso. Momentos difíceis sempre existiram na vida das pessoas. O que importa é saber enfrentá-los com valor e coragem para vencer todos eles. Caso se intimidem diante dos fatos, terão a existência irremediavelmente perdida. Quem não tem fortaleza de ânimo constrói o próprio fracasso. Tudo na vida tem sua razão de ser. Procurem sua explicação racional e a encontrarão no emaranhado das ideias sobre os acontecimentos, sempre partindo do pressuposto que há muita coisa errada devido ao mau uso que as pessoas fazem do livre-arbítrio por desconhecerem os princípios fundamentais do viver neste mundo. Lutar todos lutam, mas são poucos os indivíduos que sabem lutar com eficácia. É preciso enfrentar corajosamente as dificuldades que se apresentam, mas sem perder a serenidade. A falta de tranquilidade de espírito abre o caminho da derrota nas batalhas da vida. Por isso, sempre recomendamos que tenham moderação e prudência no cotidiano, se não quiserem fracassar. O mundo é cheio de surpresas e desenganos que as pessoas espiritualmente esclarecidas encaram como coisas naturais do dia a dia. As que não lutam em defesa de seus ideais perdem a existência, insistimos. O espírito vem a este mundo para triunfar, e isso faz quantas vezes forem convenientes à sua evolução.
Há, pois, necessidade e muita de esclarecimento espiritual. Só a espiritualidade torna os seres humanos aptos a lutar e vencer na vida. Logo, todos devem progredir em evolução, é o que sinceramente desejamos, mas para avançarem devem consultar os livros editados pela casa-chefe do racionalismo cristão, que ensinam como isso fazer. Uma coisa é certa: sem espírito de luta por falta de esforço, o que o ser humano pode esperar da vida é uma sucessão de fracassos. Os fundamentos filosóficos do racionalismo cristão existem para ajudar as pessoas, só aconselham o que o esforço humano pode conseguir. Infelizmente, na maioria das vezes, elas são educadas com falsas concepções de vida que as fazem mendigar proteções a supostas divindades celestiais, quando, na realidade, tudo o que existe de razoável neste mundo e está ao alcance de cada uma depende delas mesmas. Cada qual responde pela própria evolução, pois, de acordo com as naturais e imutáveis leis evolutivas, nenhum indivíduo pode fazer isso por outro, por ser trabalho intransferível. Portanto, é preciso que as pessoas se esclareçam, tenham conhecimento do que seja a vida espiritual. Pensamentos voltados para a prática do bem afastam o desânimo. Abatimento moral é sinal de desequilíbrio psíquico. Lutar por melhores dias é dever que a todos se impõe. É lutando que se vence na vida. Lutem por seus objetivos para serem vencedores. Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Amigos, os nossos mestres nos deixaram exemplos. Eu gostaria de pedir aos nossos amigos assistentes que façam perguntas sobre a nossa filosofia ao nosso presidente, para que ele possa responder e, com isso, engrandecer o nosso programa. Amigos, até terça-feira que vem estaremos aqui de volta, e inclusive um programa em homenagem ao consolidador do racionalismo cristão, Antônio Cotas, que nasceu em 19 de novembro de 1892. Na terça-feira a gente faz as contas que vai dar tempo, tá bom? Um grande abraço a vocês, uma boa noite, até a próxima terça-feira. Fiquemos agora com a limpeza psíquica. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir desse instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem, como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior, grande foco, força criadora, nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer,
e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los
e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Vida do universo.